Sabe qual é o segredo para entender a mente de um gênio dos investimentos? Não é descobrir onde ele investe, mas sim onde ele jamais, em hipótese alguma, colocaria o dinheiro dele. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos entrar na cabeça do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, para descobrir quais são os terrenos que ele considera, completamente proibidos. E olha, tudo começa por aqui, pela mentalidade. O sucesso do Barsi não veio porque ele seguiu a dica da moda, sabe? Pelo contrário, veio de princípios super rígidos, de uma disciplina, nossa, quase de monge. É como ele mesmo fala, o negócio é traçar um plano de longo prazo, controlar a ansiedade, o ego e, o mais importante de tudo, ignorar completamente aquele barulho de dica quente. Então, o nosso papo vai ser assim, ó. Primeiro, quem é o rei dos dividendos? Depois, a gente entra no mapa da exclusão e no assustador cemitério de ações. Aí vamos entender a polêmica armadilha dos FIIs e, para fechar, a gente amarra tudo com a mentalidade de longo prazo. Beleza, vamos lá então. Para quem ainda não conhece, quem é Luiz Barsi? O cara é simplesmente conhecido como o Warren Buffett brasileiro. E o ponto principal é, ele não é um especulador de jeito nenhum. Ele é um construtor de patrimônio. O objetivo dele sempre foi muito claro: montar uma carteira previdenciária, ou seja, uma fonte de renda passiva que garantisse o futuro dele só com dividendos. E a pergunta é, essa filosofia funciona? Bom, com um patrimônio que hoje passa dos 2 bilhões de reais, e detalhe, construído do zero, acho que dá para dizer que sim, né? O Barsi provou que o método dele não é só uma teoria bonitinha, é pura prática. Ele começou lá nos anos 60 e com uma paciência e disciplina incríveis, foi acumulando essa fortuna toda, sempre focado em empresas que dão lucro e, claro, distribuem esse lucro. Mas agora vem a parte mais legal da estratégia dele, na minha opinião. Ela não começa com uma lista de o que comprar, não. Ela começa com uma lista do que não comprar, uma lista de exclusão. Pensa só, num mercado que está o tempo todo gritando, compra isso, compra aquilo, a genialidade do Barsi começa em saber olhar e simplesmente dizer não. E aí vem a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de bilhões de reais, né? Que setores são esses? Onde é que estão essas verdadeiras armadilhas que, na visão dele, podem simplesmente devorar o patrimônio de quem está pensando no longo prazo? Olha, a lista dele é bem direta, sem rodeios. Aviação, varejo, principalmente de eletroeletrônicos, turismo, construção civil e frigoríficos. Ué, mas parecem setores super importantes, não é? Pois é. Mas para o Barsi, todos eles têm uma falha estrutural gravíssima em comum. E é exatamente essa falha que a gente vai desvendar agora. E a lógica toda por trás disso cabe em uma única palavra: resiliência. Para o Barsi não adianta nada o setor ter uma demanda gigante. O que ele quer saber é se a empresa, ali dentro daquele setor, tem controle do próprio destino. Ele caça negócios que são, como ele gosta de dizer, donos do próprio nariz. Empresas que não ficam à mercê de coisas que elas não controlam, tipo variação do dólar, preço de commodity, ou se o governo vai dar crédito ou não. E para deixar isso bem prático, ele usa um exemplo que é genial, o exemplo da geladeira. Imagina uma loja de varejo. Ela vai lá e vende uma geladeira em 12 vezes. Só que durante esse 1 ano, a inflação come solta. Quando a loja finalmente recebe a última parcela, aquele dinheiro já não compra mais uma geladeira nova para repor o estoque, porque o fornecedor já aumentou o preço. Ou seja, a conta não fecha. É um modelo de negócio que já nasce frágil para o longo prazo. E se alguém acha que esse exemplo da geladeira é só teoria, o Barsi vem com a prova histórica, na prática. Ele mostra o que a gente pode chamar de cemitério de ações. É isso mesmo, um cemitério de empresas que um dia foram enormes, gigantes, mas que estavam nesses setores sem resiliência e, simplesmente sumiram do mapa. E a prova está aqui, preto no branco. Pensa na aviação. Varig, VASP, Transbrasil, cadê? Sumiram. No varejo, quem lembra do Mapim, da Mesbla? Viraram pó. E nem precisa ir tão longe, né? O caso recente da Americanas só confirma tudo isso. A história, pessoal, não mente. Para Barsi, esses setores são verdadeiros moedores de dinheiro, trituradores de patrimônio. Agora vamos entrar num terreno polêmico, um dos pontos mais controversos do Barsi. Enquanto um monte de gente enxerga os fundos imobiliários, os FIIs, como a melhor coisa do mundo para renda passiva, ele tem uma visão, completamente oposta. Ele chega a chamar os FIIs de conto do vigário. Pois é, a frase dele é curta e grossa. Não deixa nenhuma dúvida. Na visão do Barsi, a própria estrutura dos FIIs tem um defeito de fábrica.
Ela foi feita para enriquecer os intermediários, o banqueiro, e não quem investe. O problema todo, segundo ele, é que o que vendem para o investidor é uma coisa e a realidade é outra. A pessoa acha que está virando dona de um monte de imóveis, mas na verdade ela está virando cliente de uma estrutura que cobra um monte de taxa. É taxa de gestão, de administração, de performance, é uma sangria de dinheiro que acontece antes mesmo do lucro de verdade chegar no bolso de quem investiu. E a analogia que ele usa para explicar isso é sensacional. Para ele, investir em FIs é a mesma coisa que abrir um restaurante. Você bota todo o seu dinheiro, assume todo o risco e aí você dá a chave do caixa para o garçom. O garçom, no caso gestor do fundo, tira o dele primeiro. Não importa se o restaurante deu lucro ou prejuízo. O que sobrar, se sobrar alguma coisa, aí sim fica para o dono. É por isso que ele prefere ser sócio direto das empresas, sem ninguém no meio do caminho. Beleza, já entendemos onde não colocar o dinheiro. Agora a filosofia se completa com a mentalidade certa sobre onde, sim, investir. E é aqui que o pensamento do Barsi se conecta de uma forma perfeita com o de outra lenda, o Warren Buffett. É a famosa mentalidade de longo prazo. Essa frase aqui, cara, resume tudo. O Barsi não se enxerga como um acionista minoritário. Ele acha esse termo muito passivo. Ele se vê como um pequeno dono. A gente não está comprando um código que fica piscando na tela do computador. A gente está virando sócio de um negócio de verdade. Uma empresa que produz, que vende, que gera lucro. E aí é que tá, quando a gente começa a pensar como um dono, o jogo vira completamente. O objetivo não é mais o preço da ação subir ou descer. O objetivo passa a ser a quantidade de ações que a gente tem. Por quê? Simples, quanto mais ações, mais dividendos no bolso. O foco sai daquela loucura da cotação do dia a dia e vai para o que realmente importa, o dinheiro que aquele patrimônio está gerando. E aí que a gente chega no Warren Buffett e naquela frase clássica dele. Ele diz o seguinte: compre apenas algo que você ficaria perfeitamente feliz em segurar se o mercado fechar por 10 anos. E aqui está a conexão genial entre os dois. O Barsi aqui no Brasil, o Buffett lá nos Estados Unidos. Cada um do seu jeito, chegaram na mesmíssima conclusão. Investir de verdade não tem nada a ver com adivinhar o que o mercado vai fazer. Tem a ver com analisar negócios. É sobre escolher empresas excelentes, resilientes, aquelas donas do próprio nariz e virar sócio delas para o longo prazo, ignorando totalmente o pânico e a euforia do mercado. Então, para a gente fechar, o que a gente aprende com a mente do Barsi? Bom, primeiro, sabedoria é saber onde não investir. Segundo, busque resiliência, empresas que são donas do próprio nariz. Terceiro, pé atrás com intermediários que ganham dinheiro com o seu capital antes de você. Quarto, mude o mindset. Pense e haja como um pequeno dono, não como um especulador. E por fim, o mais importante, disciplina e paciência são seus maiores ativos no longo prazo, muito mais que qualquer dica quente. E agora fica a reflexão final para todo mundo pensar. Dando uma olhada na carteira de investimentos hoje, será que ela passaria nesse teste do Barsi e do Buffett? A gente está de fato construindo um patrimônio sólido ou só surfando na onda, no barulho do mercado? E aí, curtiu essa filosofia e quer saber como colocar tudo isso em prática? Para aprender a montar uma carteira previdenciária de verdade, do zero, usando o método do Barsi e do Buffett, e ainda por cima acompanhar a nossa carteira, é só se inscrever aqui no canal Top Dividendos. Lá a gente transforma toda essa teoria em resultado prático.